Depois de ter comentado A Menina que Matou os Pais, eu estou aqui para falar de O Menino que Matou Meus Pais. Como A Menina que Matou os Pais é do ponto de vista do Daniel jogando a culpa na Suzane, O Menino que Matou Meus Pais é do ponto de vista da Suzane contando a história lá no tribunal, jogando a culpa toda no Daniel. O filme tem exatamente o mesmo começo, que é a polícia chegando na casa, vendo o que aconteceu, encontrando os corpos, e aí vai pro tribunal, claramente a Suzane indo depor, depois que o Daniel já depois, contando a versão dela. Uma coisa muito interessante de assistir os dois filmes é que você pode ver que tem cenas que são exatamente iguais, que são pontos em comum entre as duas histórias, você fala, não, ok, ele falou isso, ela falou isso, então isso deve ser realmente verdade. Tem cenas que são quase iguais, mas alguns detalhes modificados, pendendo para um lado ou pendendo para o outro. E tem cenas que são completamente diferentes, que se complementam. Por exemplo, tem uma cena no primeiro filme que a Suzane dá o relógio para o Daniel. E no segundo filme tem a cena antes deles olhando esse relógio lá na loja. Tem uma cena muito legal também, que é quando a Suzane tira uma foto dos dois pais deles juntos, lá no jantar na casa dos von Richthofen, e depois eles vão jantar na casa da família do Daniel e entregam essa foto já emoldurada. Eu acho isso muito legal porque você viu uma e você fala, ah, tá, entendi. Ah, então depois aconteceu isso. E as coisas vão se encaixando de uma maneira melhor. Cada filme pode ser visto independente como uma obra finalizada, começo, meio e fim. Mas é legal você assistir os dois porque você tem uma visão completa da história. Mas essa é a questão. Ele não depende um do outro. Ele se complementa. Percebe? Não é que um falta algo sem o outro, mas sim eles se somam. E isso é muito legal. Inclusive, uma coisa muito interessante que eu fiquei pensando é que eu não conheço nenhum projeto que tenha sido feito dessa maneira, com dois filmes independentes sobre pontos de vista diferentes da mesma história. A gente viu muitos filmes que tem um pedaço do filme numa visão e outro pedaço de filme na outra visão, como por exemplo o filme que eu amo de terror que chama I See You. Perfeito. E tem essa coisa, metade do filme numa visão, metade do filme na outra visão. Mas dois filmes independentes eu nunca tinha visto. O máximo que a gente vê é séries. Um episódio da série num ponto de vista, o outro episódio em outro ponto de vista. Então eu acho que foi uma ideia muito inovadora que eles conseguiram fazer. Então, como a Suzane que narra esse filme, ela é sempre colocada desde o início como pura, inocente, e ele é a pessoa que manipulou ela, que levou ela para usar drogas, que levou ela a se afastar dos pais, a mentir pros pais, a faltar aula e a fazer tudo de errado que eles faziam juntos. Então, ela é colocada muito, extremamente como a inocente. E ele sempre como um cara ruim, que manipulou ela, colocou ideias na cabeça dela. E que chegou a falar, olha, eu vou matar os seus pais porque essa é a melhor solução pra gente ficar junto. E ela falou, tá bom. E esse eu acho que é um ponto bem complicado desse filme. Mas no final eu vou falar a minha conclusão sobre isso. Então, nesse filme, a família do Daniel, que no outro filme é colocada como uma família tão boa, humilde, mas legal, que recebia a Suzane com um carinho imenso, dessa vez é vista um pouco mais como sem educação, mais desleixados e até um pouco interesseiros em relação à família da Suzane. E a família da Suzane é vista num sentido de estar querendo cuidar dela, preocupado com ela. Suzane, o que está acontecendo? Seu comportamento mudou. Suzane, fala comigo, você não conversa mais comigo, entende? Eles são colocados de uma maneira extremamente cuidadosa, de carinho, de cuidado. Tem apenas uma cena específica em que é colocado o lado do pai dela de ser um pouco agressivo, que no outro filme é colocado muito forte, que ele é um cara agressivo, que ele bate, que ele abusa, que ele é bêbado. Nesse filme acontece uma pequena cena onde ele acaba batendo nela e se sente super, super, super mal depois. Então você veja como já é uma história completamente diferente. E aí, como a família dela é colocada como preocupada, o Daniel é que é colocado como manipulando e jogando ela contra a família, falando absurdos, que na verdade no outro filme era ela falando, Daniel, minha família fala isso de você e fala isso de você e eu não aguento mais, eles querem separar a gente. Aqui tem a inversão dos papéis. Inclusive, algo muito interessante que eu vi numa entrevista da Carla Dias é que cada um deles teve que interpretar, na verdade, 3 papéis. Porque foi a versão, por exemplo, Carla Dias contando a versão dela, Suzane, Carla Dias sendo contada segundo a versão do Daniel e a Suzane depondo. Então são 3 personalidades diferentes que cada um dos 2 principais tiveram que fazer. O que deve ter sido um trabalho muito difícil, mas muito gratificante de você ver a diferença no final dessas 2 personalidades que são contadas em cada um dos filmes. Uma coisa que eu achei interessante é que o irmão do Daniel, o Chris,
não aparece muito nesse filme, ele aparece muito mais no filme que é contado pelo ponto de vista do Daniel. E aqui ele aparece como um cara simplesmente largado, que tava ali também fazendo as merdas, e que quando eles falaram, a gente vai matar os pais da Suzane, ele falou, tipo, tá bom, me dá uma parte do dinheiro e é isso. Então eu acho que ele ficou um personagem muito mais unidimensional. Eu achei que nessa versão, não sei se por conta, acredito que do roteiro principalmente, e talvez um pouco dos atores, esses dois personagens, do Daniel e do Christian, ficaram muito unidimensionais. Eles não têm camadas, eles não têm dúvidas, questionamentos, inseguranças. Eles estão ali, ó, é isso e pronto. Enquanto a Suzane, eu acredito que nos dois filmes, ela é uma personagem com várias camadas, entende? Então eu acho que isso é uma coisa que se perdeu um pouco nesse segundo filme. A minha conclusão sobre esses dois filmes é o quê? Eu acho esse filme contado no ponto de vista da Suzane mais difícil de acreditar, sabe? Porque assim, eu acreditar que ela resolveu matar os pais e depois simplesmente convencer o namorado a ajudar é mais fácil. Porque, mano, se ela resolveu matar os pais simplesmente, você acredita em qualquer coisa, sabe? Ela convenceu outra pessoa que já não gostava dos pais dela, que já não era aceito pela família dela, a ajudar ela, é um pouco mais plausível, eu acho, do que o namorado decidir que os pais dela devem morrer, que ele vai assassinar os pais dela, e ele meio que convencer ela que tá tudo bem e que é isso que eles vão fazer. E também essa história, do ponto de vista dela, depende muito de ela estar sempre muito drogada e ela estar sempre muito fora da realidade, sem noção da realidade. Então eu acho que é um pouco de forçação demais eu acreditar que ela tava tão drogada a ponto de aceitar que o namorado mate os pais dela, entende? É mais fácil eu acreditar que ela decidiu matar os pais dela por várias questões que são mostradas, não só por causa do relacionamento, e aí fazer com que o namorado, o irmão do namorado, ajudem. Até mesmo a motivação do Chris em ajudar faz mais sentido no outro filme. Porque ele tenta ajudar porque o irmão dele vai se meter nessa furada e ele só quer ajudar o irmão dele. Ele quer estar lá com o irmão dele para que o irmão dele não se ferre. É muito mais fácil, pra mim, no meu ponto de vista, acreditar nisso do que acreditar que ele simplesmente decidiu matar uma pessoa ali porque ele ia ganhar joias, ele ia ganhar um dinheiro em troca e beleza. Eu acho que a motivação emocional é muito mais forte de você acreditar do que uma motivação meramente econômica. Dito isso, eu acredito que a verdade dessas duas histórias está ali, ó, em algum lugar no meio, e eu acho interessante que o filme não dê isso. A produção, dando dois filmes, cada um de um ponto de vista, ele se isenta de mostrar a verdade nua e crua. Porque às vezes nem eles sabem a verdade. Então eu acho que é uma sacada muito inteligente eles fazerem dois filmes, cada um num ponto de vista, porque eles não têm o comprometimento com a verdade. Ah, mas isso naquele filme tá errado. Tá, mas não sou eu que tô falando. É o ponto de vista da personagem. Pode estar errado porque é um ponto de vista. Ou o outro ponto de vista. Então ele se isenta de ser completamente fixo à realidade. E eu acho isso muito interessante. Ah, mas aí desse jeito a gente nunca vai saber qual que é a verdade. Eu acho que tudo bem. Você pensa, eu acho que isso é verdade, mas eu acho que aquele ponto no outro filme é verdade, mas eu acho que aqui tá muito surreal. Então eu acho que nesse filme o outro ponto é verdade. Você entende? E eu acho que você tira as suas próprias conclusões e se você quer saber a verdade realmente, procure documentários, procure entrevistas, procure notícias sobre isso e aí você pode saber a verdade. Eu particularmente não me incomodo de não saber a verdade física porque o importante é você ver como essa história é bizarra. É isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. Qualquer coisa vocês podem me seguir no Instagram. Provavelmente todo mundo que tá aqui já me segue no Instagram. Caso você não siga, segue lá no Instagram. Eu sempre faço videozinhos pequenos também sobre os filmes. E estamos em outubro, então vem aí filmes de terror para o nosso maravilhoso outubro. É isso, obrigada.